Olá, tudo bem? Meu nome é Júnia Andrade, sou professora de discursivas há mais de 20 anos, tá, pessoal? E eu vou dar uma dica para o pessoal que vai fazer as provas para as carreiras policiais, tá certo? No estado de Goiás, que vai ser feito pelo Instituto AOCP. Eu vou falar tanto da discursiva de conhecimento específico quanto da redação, tá? Porque alguns alunos vão fazer discursiva de conhecimento específico, outros candidatos vão fazer redação. Então, aqui eu sou professora do turma de redação com cursos, tá certo? E vou te chamar a atenção, primeiro, para a discursiva de conhecimento específico, um assunto que você precisa entender bem, porque a gente vê muitos alunos passando praticamente nas provas objetivas e sendo barrados nas provas discursivas, não por não ter conhecimento, mas por não conhecer a prova em que estão entrando, tá? E eu, com esses anos todos aí de experiência, né, sei bem do que eu estou falando e espero te ajudar com este detalhe. Veja bem, vou contar aqui rapidinho para você entender, tá? Essa aqui é a história do Hércules, foi uma prova que foi aplicada, uma das questões que foi aplicada pela OCP que tinha esse problema. O Hércules viajou para uma cidade, foi para o Paraguai. Do Paraguai ele trouxe cigarros para vender no Brasil, né? Passou pela barreira fiscal aduaneira sem parar, né? Então não teve nenhum problema, mas foi interceptado pela polícia. E aí teve toda uma situação que a polícia decretou voz de prisão para ele ao localizar aqueles cigarros, tá certo? E aí o que a banca faz? Ela faz perguntas massivas, elas vão sendo perguntadas todas de uma vez. A banca vai perguntar, gente, sobre dois crimes, sobre o crime A e o crime B, tá? Só para facilitar. O primeiro crime A é o crime de contrabando, que foi o que aconteceu aqui. Então ela faz uma série de perguntas sobre este crime. Ela pergunta se caberia, né, propor ao Hércules uma suspensão condicional do processo, se ele for condenado, qual seria o destino, tá certo, da mercadoria que foi apreendida. Então, isso aqui em relação ao crime A, que seria o crime de contrabando. De repente, a banca pergunta, ela traz uma suposição, né, que se a mercadoria que tivesse sido transportada por ele fossem telefones celulares, né, não cigarros, mas telefones celulares, que somassem 100 mil reais, e o Hércules simplesmente não tivesse recolhido nenhum tributo sobre isso. Então, ela perguntou sobre isso aqui. O que acontece? A maior parte dos alunos vai fazer isso aqui, ó, que foi isso exatamente que aconteceu neste concurso, que foi um concurso, salvo engano, para a PM de Santa Catarina, se eu não estou enganada, tá? Aqui o aluno responde sobre o crime de contrabando, vai falar sobre a suspensão condicional do processo, fala sobre a questão, né, do destino da mercadoria, até aí tudo bem. Quando a banca troca a mercadoria por celulares, então ele até acerta, né? A maioria vai lá direitinho, o descaminho, né, explica o que é o descaminho e para aqui. Foi isso exatamente que aconteceu. A maioria dos alunos parou aqui, não seguiu. Pessoal, mesmo que a banca não seja clara o suficiente, se ela te perguntou por um crime A, depois ela supôs uma situação para B, você terá que espelhar tudo o que você respondeu em A para B. Ou seja, você vai ter que analisar a questão, né, da aplicação de sucíssio processual, se cabe no crime de descaminho desta vez, o destino da mercadoria, tá certo? Você vai ter que analisar isso tudo. Então essa dica é muito importante para você não parar na metade, exatamente na metade do texto da questão discursiva e ficar chateado. Porque a banca não foi tão clara, a banca não perguntou, eventualmente não foi tão clara. Às vezes ela pergunta explicitamente, às vezes não, tá? E você tem que dar todo o jogo completo da resposta, tranquilo? Agora, a dica que eu vou falar é sobre a redação. A gente tem um material aqui no curso chamado Dossiê da Aprovação, que é o que a gente traz para o aluno, né, 10 temas comentados, de tudo. Temas comentados de redação, temas comentados de questões específicas, etc. E a gente gosta de colocar esse material bem perto da prova para o material não vazar, tá? Para poder privilegiar mesmo o aluno. E este tema que apareceu aqui na prova do ITEP, que foi a prova da OCP, por exemplo, só vocês terem noção, apareceu agora recentemente no concurso da CGU para o nível médio, para o TFFC. Uma questão praticamente igual, tá certo? Porque lá, a única diferença que tinha lá é que lá se falava de estudo e trabalho remoto, tá certo? Aqui falou sobre trabalho remoto, uma questão bem recente, e tem determinadas bancas que se copiam, tá, pessoal? Inclusive, nesse nosso dossiê, este tema estava na redação de número 8, tá certo? Naturalmente, os alunos, se não tem que já me mandou o rascunho da própria redação dele, que ficou tão feliz de ter encontrado um tema
aqui no material. A gente tem esse hábito, já acertamos em 65% dos temas de 2022 até agora. Então vamos lá. Pessoal, o que é muito importante, não é, para a OCP diante de um tema de redação? A introdução para eles diz muita coisa. Você pode ter uma redação mais ou menos, se a introdução estiver caprichada, vai responder por muita coisa. Olha, eu falo isso, gente, de tanto ler redação na fase recursal, tá certo? De várias bancas e naturalmente desta banca também, tá? O que a introdução tem que ter? Que é obrigatório. Tem que ter o teu posicionamento em face do tema de forma muito clara e precisa, certo? E precisa ter uma síntese de argumentos, ou seja, das ideias que você vai defender ao longo do texto, tá? Isso tem que constar aqui, tá bom? Por exemplo, isso aqui é exatamente o rascunho da redação do menino que ele fez para CGU, TFFC, e mandou pra gente, eu só adaptei para aqui. Por exemplo, ele começa aqui usando uma teoria que a gente trabalha, que é a teoria da plateia, quando você joga a informação que muitos acreditam, né? Para muitos acreditam, que não é a posição dele ainda. Ele se posiciona aqui, né? Ou seja, muitos acreditam que no futuro o trabalho e o estudo serão desenvolvidos em sua quase totalidade à distância. Então esse aluno está jogando um pouco com os outros concorrentes, ele vai derrubar os outros concorrentes, né? E ele vai adotar, ele joga aquilo que muitos acreditam e vai adotar uma posição muito pessoal. Então ele diz, ocorre contudo que é preciso ponderar se isso ocorrerá de fato. Mesmo considerando os avanços tecnológicos que estão sendo anunciados e que certamente irão colaborar com a execução de tarefas à distância, certo? Então, quando ele ocorre contudo, ele se posiciona, ele traz um posicionamento em face do tema, já derrubando o posicionamento comum. E concurso é para poucos, não é para muitos. Então, isso é uma técnica muito boa, é uma técnica exatamente da teoria da argumentação, que é uma técnica muito boa mesmo. E aí, o que ele vai fazer em seguida? Ele vai analisar, ele vai trazer aqui, vai antecipar para a gente a síntese de argumentos. Ele vai trazer 2 argumentos para poder explicar a necessidade dessa ponderação. Então ele fala, nessa ponderação, cabe analisar 2 cenários desafiantes. A modalidade de trabalho remoto incluirá um número significativo de pessoas? Uma pergunta que ele faz. Depois, quais serão os ônus dos trabalhadores no sistema à distância? Então veja que ele faz 2 perguntas. E ele foca os desafios. Por quê? Porque a banca colocou o e ou, então ela possibilita que o aluno fale dos desafios e das vantagens ou apenas dos desafios, tá? Praticamente por conta desse ou. E aí ele resolve fazer isso. O que vai acontecer, gente? Feita a introdução dessa forma, o que a gente vai encontrar é que o primeiro argumento vai ser desenvolvido aqui, o segundo aqui, tá bom? Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram, querem estudar conosco, a gente tem um curso pro PM Soldado, pro PM Cadete, a gente tem um curso para a Polícia Civil de Goiás, tá certo? O nosso curso, por exemplo, pro PM Soldado, traz 6 redações para você praticar, tem o dossiê da aprovação com mais 10 temas de redação, tem a prova objetiva da OCP, o português, porque não adianta ser bom em redação e não conseguir passar na objetiva. Então a gente deixa aqui. Você tem acesso ao seu curso para assistir quantas vezes você quiser até o dia do teu concurso público, tá? Nosso material já está praticamente todo disponível. O que a gente deixa sempre para o finalzinho é o nosso dossiê da aprovação por questões estratégicas, questões de tentar acertar temas, chegar bem perto da prova e isso, tá? O cadete, mesma coisa. As discursivas relacionadas aos conhecimentos específicos usados pelo cadete, 6 práticas, dossiê da aprovação também, com os temas à prova de português, enfim, está tudo aqui no Turma de Redação Concurso para você fazer a diferença no seu concurso público, estudar com conforto, estudar com informação de ponta.